Pessoal, eu acho que eu não contei pra vocês uma coisinha que eu tava adiando, sabe? Pensando pra falar isso que eu não gostaria, mas é uma coisa que me aconteceu e que eu passei que não foi legal. Eu tirei muita coisa daí, viu? Muito ensino. E que pra mim passar de novo, eu acho que dificilmente eu vou passar. Por isso que eu falo pra vocês que eu dou valor pro pra minha paz. Ambiente e companhia tem muito disso. Ó, eu vivi casada há 16 anos. Eu reclamava muito com ele, do jeito que ele me tratava. E nunca era revisto, porque ele não reclamava de mim, ele reclamava porque eu reclamava, ele falava o, o descontentamento dele é porque eu reclamava. E o meu descontentamento era porque ele me tratava de certas maneiras que eu não gostava. Ele não revia, sabe? Tá aí. O casamento é assim, um tem que ceder pro outro. Porque são duas cabeças diferentes. Mas eu não tinha admiração, a verdade é essa. Um relacionamento, você precisa admirar o outro pelo que ele é, pelo que ele conquistou. Eu via imaturidade emocional nele. A gente começou a namorar, ele era meu primeiro namorado e eu era a primeira namorada dele. Aí a gente se casou, tivemos que aprender tudo sozinho, sabe? E a gente tinha nossas inseguranças. Eu tinha uma autoestima muito baixa e ele eu via e vejo também. Só que hoje ele já está casado, casou novamente, gente. Ele namorou pouco tempo namorou com uma moça depois que ele rompeu comigo, né? Foi embora de casa. Namorou uma moça, já tinha um filho, essa moça se separou dele. Eu acho que percebeu, né, o jeito dele, que ele é muito calado, ele é calado. Ele não conversa, gente. A única pessoa que ele conversa é com a mãe dele. Fora isso, ele é calado. E no convívio isso machuca. Porque é como se você vivesse sozinha. Você não tem ninguém para conversar, é um monólogo, só você fala. A única coisa que ele sabe fazer é trabalhar e pagar as contas. Mais que isso não, se você pensar em ter alguma coisa, em comprar, não, porque também não dá. Né? Ele ganhava pouco, né? E aí, como eu via que ele não pensava no futuro, eu tinha que pensar, porque a gente tinha filhos. E aí ele ia, eu dava a direção e ele ia. Mas isso tá errado. O homem tem que ser o caçador, tem que ser o provedor. A mulher sim é companheira, ela ajuda, mas o homem é o cabeça. E a mulher apoia ali, tá junto, né? Complementa tudo. Porque senão não tem admiração, senão a gente toma um peso sobre a gente que fica difícil. E aí eu sei que ele quando foi embora, né? Ele namorou uma moça, a moça largou dele. E aí ele arrumou uma outra moça. Gente, em menos de 6 meses, eu tô colocando 6 meses, tô chutando assim um tempo, mas não, acho que deve ter sido uns 3, 4 meses no máximo. E se casaram no papel, com direito à festa e tudo. Festa simples, né? Que eu vi no Instagram, no Facebook, ele parece uma novela, umas fotos muito bonitas, e com meu filho mais velho do lado dela nas fotos, como se ela fosse mãe do menino. Eu só fiquei olhando aquilo assim, acho tão estranho, falo, meu Deus, o que é isso? Quem é o mais louco nisso aí, sabe? Eu só fico olhando assim, eu não consigo compreender, não tem lógica, não tem lógica. E isso a gente vê em vários contextos aí, as pessoas vai vivendo, não tem profundidade, sabe? E olha só comigo, né?
viveu 15 anos, tivemos 2 filhos, namoramos 2 anos e ele jogou tudo pra cima, assim, ó. Imagine nesse contexto aí, não sei, né? E ela é mais velha que ele. E isso que ele me chamava de velha, né? Eu sendo mais nova que ele, 3 anos, me chamava de velha. Imagine ela que hoje, e ela é mais velha mesmo que ele. E tem muita coisa errada no mundo, gente. Muita coisa errada, muita coisa errada. Mas também a gente não vai consertar nada, né? Mas eu fico pensando, aonde é que eu fui me enfiar, gente? Aonde que eu fui me enfiar? Mas é que nem eu falei pra vocês, eu tinha vindo um lar, né, do ambiente que a minha mãe era tóxica. É tóxica. Minha mãe é narcisista. Ela faz maldade, fala e pergunta o que eu fiz, mas o que eu fiz sempre é a vítima. E a minha irmã também internalizou tudo que ela passou pra gente. Me culpa ainda, quando eu chorava da minha mãe, né, reclamava da minha mãe, ela jogava a culpa em cima de mim. Ai, também, você não era uma criança, não. Você não fica se colocando de vítima. A mãe é assim, você sabe que sabe? Eu falo, caramba. Eu acho que ela quer dizer assim, seja forte, né? Seja forte. Sim, mas longe de vocês. Certo? Mas longe, bem longe de vocês. Depois que ele foi embora de casa, eu fiquei 9 meses sozinha, sem ninguém. Naquela tormenta lá, sabe? Tentando resolver da melhor forma, tentando me equilibrar, tentando. Até que eu fui bem, viu? Hoje eu pensando pelo tanto de problema que tinha, até que eu consegui conduzir. Com a graça de Deus, na casa da minha mãe. Aí, 9 meses. Aí eu conheci uma pessoa que estava trabalhando aqui em casa de pedreiro. Me indicaram, né? O rapaz que fez carreto para mim lá das coisas da loja, do mercado. Ele me indicou, eu perguntei para ele, conheço sim, tem um vizinho meu que trabalha sozinho, é um bom pedreiro, vou passar o contato para você. Aí eu liguei, ele veio aqui em casa, trabalhou 2 dias, ganhou bem. Falei, caramba, ganhou bem. E aí ele veio mais algumas vezes, fez algumas coisinhas aqui em casa. Eu tinha retirado os móveis já, a casa estava tudo quebrada, então tinha que fazer para mim alugar. Tava desse jeito. Não sabia o que ia ser da minha vida o amanhã. Eu não podia, eu tinha que trabalhar, porque eu não tinha renda. Mas eu não dava para mim trabalhar porque eu tinha que resolver as coisas. Então, assim, eu tava vivendo como? As coisas que eu vendia, eu ia pagando, eu ia levando, sabe? Resolvendo, para depois eu começar a minha vida. Eu tava desse jeito. E aí, ele falou. E aí, eu aqui acompanhando o serviço, a gente ia conversando. E para mim, ele era casado, sabe? Até pela idade, né? Eu chamava ele de senhor. E aí teve um dia que ele falou pra mim, você tem vontade de conhecer alguém? Eu falei, eu não sei, não tenho nem cabeça pra isso. Aí eu sei que a gente começou a conversar pelo WhatsApp. E aí, depois de 3 meses, a gente começou a namorar. Ele me chamou uma vez pra sair, uma vez só, gente, porque o restante a gente tudo conversar pelo celular. E pra mim era uma distração aquilo, sabe? Conversar com ele. Coisa da vida mesmo que a gente conversava. E aí eu falei pra ele, quando ele falou de namoro, eu falei assim, ó, eu não vejo assim, que a gente tem muita coisa a ver, mas eu acho que a gente pode dar certo, a gente pode até dar certo se a gente fizer dar certo. E a gente tentou, gente, eu fiz dar certo por 2 anos. Vocês acreditam? 2 anos. Eu fiz dar certo assim, a ferro e fogo, que nem o primeiro marido. Só que o primeiro eu tinha 2 filhos, né? Eu tava casada no papel, era diferente. Tinha um vínculo. Então eu honrava, eu
fingia que admirava por ser o pai dos meus filhos. Era uma pessoa honesta, mas como homem para mim era muito fraco. Eu percebia, só que eu não podia falar nada, porque é aquilo que ele tinha. Aí eu peguei e ia relevando, sabe? Levando a vida. Ia fazendo as coisas por mim, chamava atenção. Aí eu era mais parecida como uma mãe. Eu era que nem mãe dele. E desse outro aí foi a mesma coisa. Eu achei que ele fosse ser melhor, iria ser melhor por causa da profissão dele, né? Pra mim, ele me ajudar a arrumar a casa, arrumar as casas, né? Minha e minha mãe também tem umas casas também. E eu tava com a minha mãe, eu cuidava todas as coisas dela. Não tem nada a ver, viu? Não teve nada disso, não. Se eu pedisse alguma coisa, ele fazia reclamando, xingando. E ele esperava que eu pagasse ele, né? Aí eu falava, não vou pagar você não, onde já se viu uma coisa dessa? Eu tô com você, se for pra mim pagar você, então eu pago uma outra pessoa. Porque se você não me servir pra isso, então eu vou querer homem pra quê? Aí, com o tempo, eu fui vendo que ele era abusivo, ele gostava de abusar, sabe? Como ele não tinha condição financeira, gente, ele não tinha dinheiro. Eu acho que ele tinha coisas que ele não me falava, um mistério. A casa que ele morava era cedida do irmão dele, que cedeu pra ele, porque ele não tinha pra onde ir, ele não tem casa. Ele tem uma chácara, um sítio de movimento sem terra. Muito longe, muito longe, muito longe. E lá nessa casa era uma construção. E eu ia pra lá. Ele tem um carro que parece uma carroça. Eu falei, gente, não tem nada a ver. Não tinha nada a ver. Eu ficava nervosa, sabe? Eu falava uma coisa, ele falava outra. E aí ele começou a ver minha mãe me humilhando uma vez. Ele falou assim pra mim, falou, nossa, Adriana, por que você não vem morar comigo? Você não quer morar? Você quer morar comigo? Você não vai ficar. Eu falei assim, ó, eu vou falar com o Daniel e eu acho que eu vou sim, viu? Porque eu tô que não aguento mais essa mulher. Ou ela que vai me matar, ou eu que mato ela. Eu falei assim, sabe? Aí o Daniel falou assim, não, mãe, eu vou, vamos. Porque ele também tava, sabe? Aí eu só arrumei minhas roupas do Daniel e fomos pra casa dele. Do irmão dele, cedida, né? Aí lá nós ficou e minha casa era alugada. Mas aí teve um tempo que a mulher não tava pagando aluguel, eu pedi a casa, falei, ó, deixa os aluguel pra lá, não precisa me pagar, mas só quero minha casa, do jeito que você pegou. Gente, a mulher entregou minha casa tudo destruída, tudo arrebentada, parecia uma cadeia, tudo escrito, frase, nossa, a minha casa horrível. Aí ele viu a situação da casa, aí eu falei assim, eu vou pra minha casa. E nisso o irmão dele tinha pedido a casa pra ele. Gente, parece que tudo assim, sabe? Teve a mão de Deus mesmo. Falou, chega minha filha, chega com isso. Mas por que que hoje eu vejo assim que eu assumi esse relacionamento com ele? Porque minha mãe não me dava opção. Eu fui pra minha mãe pela situação, porque eu também era insegura, eu era dependente emocional, autoestima lá embaixo. Eu estava numa situação de vulnerabilidade e minha mãe, com a condição financeira, eu peguei e fui para casa dela. Só que o emocional dela me joga num contexto de urgência, sabe? E as minhas decisões têm que ser pautadas sobre ela, porque ela é de idade. Então tudo eu olhar para ela. E ela me joga assim nos extremos, sabe? Para tomar decisões assim na impulsividade. Foi quando eu falei, não tem jeito, porque eu não saía também de casa. Eu tava, nossa, eu peguei, tá bom. Porque ele parecia ser uma boa pessoa. O que de bom nele, que a gente tem que reconhecer o que é bom, né? É que ele não brigava, gente. Que nem o meu primeiro marido, pai dos meus filhos, né? Estão muito parecidos, os dois nesse quesito. Eles não gostam de briga. Eu lembro que eu ficava nervosa, eu começo a falar as coisas assim e machuca, né?
E ele falou, não quero saber de briga, não brigava. E por isso que eu fiquei com ele 2 anos. E assim, eu trabalhava, ele nunca comprou nada pra mim, nem um presentinho, gente, nada. Quantas vezes que a gente foi comer lanche, eu que pagava. Ele não reclamava quando eu chegava tarde do serviço, eu via que ele não gostava não, porque ele tinha que fazer comida. Pra mim, pra ele e pro Daniel. Mas assim, ele ainda queria ter uma mulher em casa, sabe? Que ele fala pra mim, poxa, 1 hora dessa, não sei o quê. Mas bom, tô trabalhando. Mas quando eu ia pro calçadão, que eu demorava, por que você demorou, sabe? Ficava nervoso, ficava bravo. Aí eu rebatia, sabe? Ah, eu tô fazendo as coisas pra mim porque eu não tenho tempo, é só hoje só que eu tenho. Eu vou sim porque eu preciso. Nunca deixei barato, não. Homem pisar em mim, não. Mas nessa parte financeira, eu vi que ele não tinha condição, estrutura nenhuma, nem pra ele. E aí ele ficava olhando pra mim, sabe? E eu tinha o meu carro lá, não tinha nem garagem na casa dele. Tava se acabando. Então foi assim, o tempo que Deus falou, chegou, não dá. O outro não dá. Aí eu peguei, vim pra minha casa e ele começou a fazer a movimentação, né? Porque via que o irmão dele pediu, ele tem que vir pra onde ele vai. A primeira coisa é eu, né, que tava com ele, que atravancava ele. Aí meu filho falou, mãe, ele tá triste, ele ficou triste, que ele viu. E ele falou, nossa, agora a gente não vai ficar junto. Eu falei, não, vai sim, agora vai melhorar. Aí ele começou a dar risada, eu falei, é verdade, vai melhorar sim, porque a gente vai estar longe, né? Mas assim a gente continua se vendo, você vai em casa, eu falei pra ele. Aí ele ficou olhando pra mim assim, sabe? Vamos ver, vamos ver. E ele até tentou, mas tipo assim, ele tava olhando pra mim, esperando que eu fosse atrás dele, mas eu não sou assim. Eu não sou. Mas eu tentei levar ele na conversa pra ele me ajudar, né? Aí ele até tentou quis cobrar, sabe, o serviço que ele fez aqui em casa. Eu falei, não, se é assim, então eu vou cobrar o que eu fiz por você. Lembra aquele curso lá que eu fiz que você fez? Paguei mais de R$ 1.000, passei o valor pra ele. E aquele outra coisa lá, passei o valor. Ou você abate ou eu te pago e você me paga. Aí ele parou de conversar, sabe? E fora outras coisas, gente, porque o tempo que eu fiquei com ele, tudo tinha meu apoio, tudo tinha minha mão. No sítio dele, eu plantei um monte de árvore crescida já para não morrer. Então é aquela coisa, sabe? Não dá. A gente tem que admirar a pessoa, ela tem que ser igual a você ou melhor, sabe? Agora, uma pessoa para ficar numa condição de filho que você tem que estar levantando emocionalmente, financeiramente. Não. Eu tinha que comprar chinelo dele quando arrebentava, short, cueca, tudo que tava, sabe? Eu ficava com dó e comprar porque ele não tinha condição. Minhas coisas são todas melhores que a dele, o carro dele era muito velho, sabe? Não tem estrutura, não tem condição. Eu falei, meu Deus, como que eu vou andar numa coisa dessa? É vergonhoso, sabe? Eu me rebaixar, não. Tá errado, tá errado. E a consciência dele era essa. Aí ele queria, assim, uma vez ele pediu pra mim, deixa eu ir trabalhar com o seu carro. Eu falei, não, imagina colocar ferramenta dentro do meu carro pra você ir trabalhar de pedreiro. Se der problema no meu carro, você vai arrumar? Você não vai, porque eu nem lavar o carro você lava quando eu vou pro seu sítio. Quem lava sou eu. Imagina, se eu não tem condição pro seu carro, imagine pro meu. Aí eu vi que ele ficava assim mexido por dentro, sabe? Mas sinceramente, aquilo ali não tinha outra coisa para ser falado, sabe? Então era um abuso nítido. Era só eu cochilar que vinha, sabe? E muitas vezes eu me deixei. Me deixei quando eu saía para comer lanche, pagava. Pagava para mim e pro meu filho, mas pagava para ele também. Para mim nunca pagou. Pagou um sorvete. Não. Então, graças a Deus, eu tô aqui em casa, vai fazer tem mais de 1 ano. E a gente quando se acostuma a ser casada, bem ou mal, você tem um apoio, não só financeiro, mas para resolver qualquer coisa, né? Uma coisa que quebra, ele que faz. Meu primeiro marido, né? O segundo eu tinha que pedir, clamar e insistir. E depois ficar escutando.
Eu sei, gente, que hoje eu faço, eu aprendo, eu sei colocar um botijão, torneira espanou, eu troquei, eu aprendi. O chuveiro eu instalei. Agora eu vou alugar uma furadeira e vou colocar meus varão de cortina. É isso, gente. Isso daí é o verdadeiro empoderamento que a gente escuta por aí das mulheres, sabe? E é isso que nos faz ficar nesses enroscos da vida. É enrosco, enrosco. E depois que eu sei que acabou assim, ó, sem nada, sem briga nem nada. Eu só não fui na casa dele, ele também não me procurou mais. O tempo passou, entendeu? E a gente não se falou mais, graças a Deus. Mas não vai dar certo com ninguém, não. Esse tipo de homem só fica com mulheres carentes. Carente. Quanto mais a mulher evolui e se sustenta mesmo financeiramente, menos abuso ela se sujeita. E o meu foco não é relacionamento. Eu ponho isso sempre na cabeça. Não é relacionamento. O que me levou ao segundo foi a situação, achando que ele fosse me ajudar a melhorar. No começo até que ele tentou, mas depois, gente, foi um fiasco. Foi um fiasco. Só passava raiva, 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 raiva. Falei, não, pelo amor de Deus. Hoje eu penso diferente. Alguém para me tirar da minha casa, muito difícil, muito difícil. Porque é minha, é a estabilidade dos meus filhos, entendeu? Aqui eu faço o que eu quiser, ninguém me tira. Tem que ser alguém para agregar mesmo, uma pessoa que já tem uma carreira, que vai vir com um propósito, sabe? Não é qualquer um, não. O propósito é sobreviver, não é isso. A vida é muito mais que isso. Eu amo viajar, eu gosto de construir, sabe? Eu gosto de construir. Eu gosto de passear, viajar, conhecer lugares diferentes. Eu gosto de estudar, eu gosto, é o que me move, sabe? Eu não gosto de ficar parada. Eu só não sei porque que eu atraí aquelas coisas lá. Aí nos meus estudos, nas minhas terapias, eu vi muita ancestralidade se repetindo. De avó para bisavó, até chegar na minha, de bisavó, avó, na minha mãe, até chegar em mim. Eu repetia o que eu via, o que eu escutava. Por comodidade mesmo, por não ver, sabe? Aí tem a dependência, tem as fragilidades, né? Os condicionamentos, e que a gente vai ficando, vai ficando, vai ficando, vai ficando. Até a gente ver que a gente tem que voar, porque senão a gente cai na depressão. É o que eu estava, o que eu sempre vivia, numa apatia, fazia as coisas, mas não sabia o porquê. Não via sentido nas coisas que eu fazia, por isso que eu vivia triste. Eu acordava com aquele peso de, ter que fazer uma coisa sem vontade, sabe? As pessoas no meu convívio, eu me desagradava. E eu vi também que eu sou uma pessoa introspectiva. Eu preciso do silêncio, eu preciso ficar sozinha. Se eu ficar muito tempo assim, vários dias com uma pessoa, eu absorvo muito, então eu me faz mal, sabe? Aí eu preciso me retirar. E eu observo muito. E eu percebo o lado negativo. E pesa muito mais que o positivo, sabe? Aí eu preciso ficar sozinha, porque me sufoca aquilo, sabe? Me sufoca. Quando eu tô no meio de muita gente, eu fico vendo. É como uma clarividência, bem no começo, sabe? Mas bem assim, adiantada, desse pressentimento. Às vezes eu não sabia como lidar, hoje já tá mais diferente. Porque como eu me conheço, eu só me retiro, eu não vou a certos lugares, sabe? Eu relevo, eu faço de conta, não por falsidade, mas é porque eu preciso conviver. No trabalho é assim.
E assim tem funcionado bem melhor, eu tenho convivido melhor. Não tenho entrado em conflito, sabe? Eu tenho feito amizade, eu sei que não é sincera, eu sei que é de convivência, eu sei. Mas é o que a gente tem por aí, é o que sempre foi. A minha verdade tá aqui dentro de mim. Mas não dá pra ser dada a qualquer um, não. Não dá. E nem dispor o meu tempo pra qualquer um, também não dá. Por isso que eu vim aqui pro YouTube. E aqui eu tô me sentindo bem melhor.